Não foi nenhuma estratégia militar, não foi habilidade na funda, não foi nada disso. Como é que Davi derrota? Como ele conseguiu entrar na arena com um monstro daquele e sair vitorioso? A resposta é pela fé. Seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de irmos para o vídeo, inscreva-se e ative o sininho das notificações. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Primeira Samuel 17, verso 48. 1 Samuel 17, 48. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá levantaram-se e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram os filisteus feridos pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Até aí. Presta atenção, senão você não vai entender. Você conhece essa passagem de cor salteado, ainda que a maioria já ouviu as coisas mais estúpidas desse texto. Você conhece ele. Já vi cada pregador falar cada borracha desse texto. Mas vamos lá, é a famosa batalha épica, talvez uma das batalhas ou a batalha mais conhecida da história. Qualquer etnia, sociedade, qualquer civilização pós-bíblica já ouviu, ou mencionou, ou ensinou sobre a luta de Davi e Golias. Como foi feita essa luta? Golias tinha 3,95 metros de altura, 350 a 400 quilos. Tinha uma espada e uma lança que pesavam mais de 20 quilos. A couraça de ferro que ele vestia no peitoral pesava 60 quilos. Um super-homem, um gigante indestrutível, invencível. 400 quilos, 3 metros de altura. Davi, 1,60 m, 5 pedras na bolsa e um estilingue, uma funda. A Bíblia diz que Davi venceu Golias sem uma espada na mão, sem uma arma na mão. Como você vai derrotar um monstro, um homem que tem 80 centímetros de bíceps, um monstro, um fenômeno, um guerreiro desde a mocidade? Era impossível um guerreiro do mesmo porte de Golias já vencê-lo. Era muito difícil, quanto mais um menino de 17 anos, mirrado. Davi pesava 60 quilos. A Bíblia diz que Davi vence sem uma espada. Como Davi venceu? Está claro aqui. Davi é mencionado lá em Hebreus 11 como sendo um herói da fé. E o pela fé envolve Davi. Pela fé venceu Davi o gigante. Pela fé derrotou Golias. Não foi nenhuma estratégia militar, não foi habilidade na funda, não foi nada disso. Era uma luta invencível. Golias era invencível. Não havia nenhuma possibilidade humana, fisiológica, biológica de Davi vencer. Era impossível mover 1 centímetro aquele colosso chamado Golias. Davi nunca havia lutado na vida, não era só magro, mirrado, jovem, adolescente, nunca havia lutado. Golias não era só poderoso, enorme, pesado, era um guerreiro desde a sua infância. Era impossível. Então como é que Davi derrota
aquele monstro, aquela situação impossível, invencível. Como é que ele muda o cativeiro? Como ele conseguiu sair daquele quadro? Como ele conseguiu entrar na arena com um monstro daquele e sair vitorioso? Como ele conseguiu? A resposta é: pela fé. Pela fé. Através da fé, o gigante cai. A cabeça é cortada, Israel vence os filisteus, e Davi começa uma história de vitória extraordinária, pela fé. Agora deixa eu me perguntar, pelo menos uma coisa você tem semelhante com Davi, pelo menos uma eu tenho certeza que você tem, pelo menos algo eu tenho certeza que você tem semelhante a Davi. O quê? Você tem gigantes combatendo contra você. Você tem gigantes. Você tem crises, você tem crises invencíveis para passar. Você tem. Eu asseguro que pelo menos 80% dos que estão chegando aqui estão enfrentando gigantes indestrutíveis, provas indestrutíveis, descomunais. Estão sofrendo ataques descomunais. Pastor, a luta que eu estou enfrentando, o vale que eu estou atravessando, o gigante que eu me deparei, ele é invencível, ele é monstruoso, ele é extremamente forte. Aí o Senhor me deu um segredo. Eu entendi. Ele só pode cair pela fé. Se você colocar o Anderson Silva e o Augusto, meu filho, num ringue de MMA, quais as chances do meu filho vencer? Nenhuma. Nenhuma. Racionalmente, logicamente, biologicamente, nenhuma. Pois está cheio de gente aqui num ringue de MMA, no lugar do Augusto, enfrentando o Anderson Silva. A probabilidade de vencer é 0. Qual a única forma de vencer? Qual a única forma de você se livrar disso? Qual a última forma de ruir na sua frente este gigante? É pela fé. É somente através da fé. É impossível com mãos humanas, é impossível com presunção humana, é impossível aos seus olhos, é impossível com a sua capacidade vencer isto que está diante de você. Lidar com essa situação, ela desafia o seu poder, desafia a sua capacidade, desafia os seus recursos. É impossível. E como eu venço? Pela fé. Se eu parasse até aqui, você dizia: bom, pastor, me estimulou, está falando comigo a palavra, mas eu sei que é pela fé, claro que eu sei, eu não tenho dinheiro, eu não tenho capacidade, a situação é só pela fé, correto? Mas por que então que ele ainda não caiu? Por que então que ele ainda está de pé? Por que ainda você não atravessou esse vale? Por que ainda esse deserto não findou? Por que esse inimigo ainda não arredou o pé? Por que a cabeça dele ainda não foi cortada? Porque você não teve fé suficiente para derrotá-lo. Porque Hebreus 11 diz que tudo que fazemos é pela fé, de sorte que tudo que é feito sem fé é pecado. Então eu não possuo, talvez você não possua fé nenhuma, não possua fé nenhuma, ou talvez você não possua fé
suficiente para derrotar. Aí a sua pergunta é: pastor, por que é que eu não tenho fé suficiente para atravessar isso? Por que é que eu não tenho fé suficiente para derrotar o gigante, uma vez que ele só pode cair pela fé? Por que é que eu não saio do lugar? Por que é que eu não tenho progresso algum? Por que não há nenhuma resposta da parte de Deus? Nenhum sinal, nenhum centímetro de avanço? Por que não há? Eu vou responder a você. Por que você não tem fé para isso? Uma vez que isso só se vence pela fé. Você acha que Davi chegou ali de paraquedas? Você acha que Davi chegou lá e eu vou matar o gigante? Você acha que essa foi a primeira batalha de Davi? Você acha que Davi foi uma das batalhas mais difíceis de Davi? Foi uma das lutas mais difíceis de Davi. Foi o maior gigante que Davi enfrentou. Hoje, você está diante da maior batalha da sua vida. Do maior gigante que você já enfrentou. Da maior luta. E ela é impossível ser vencida pela sua força e sua capacidade. Agora, como fazer para vencê-la? E como Davi chegou naquele ponto para vencer? Davi não chegou ali da noite para o dia. Sabe por que você não vence? Por que você não tem a fé necessária para derrotar? Porque você não exercita a sua fé. Vou falar novamente. Por causa da falta do exercício da fé. A fé, a Bíblia diz que ela é semelhante a um grão de mostarda. A fé, ela é progressiva. A fé com o tempo tem que se dilatar, crescer, robustecer. E a fé de alguém só cresce, só se dilata, só se robustece quando este alguém a exercita, quando você submete a sua fé ao exercício. Por isso que diante desta prova, você não tem fé suficiente para vencer, porque você não a exercita. Vamos ver isso, por que Davi venceu Golias? Vamos ver então. O mesmo capítulo 17. Olha o verso 31. 1 Samuel 17, verso 31. Ouvidas as palavras que Davi falava, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: olha só, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não pode ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Olha o verso 34, por que Davi derrotou Golias? Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso e tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. Olha a palavra de fé no 36. Teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Está aqui. Davi não chegou diante de Golias de qualquer jeito. Davi não chegou diante daquele combate despreparado. Davi não se deparou com o gigante de qualquer jeito. Davi já tinha uma trajetória de fé. Davi já tinha vencido um urso.
Davi já tinha vencido um leão. E quem de 16 anos com 60 quilos pode matar um leão? Ninguém. Quem de 16 anos com 60 quilos pode matar um urso? Ninguém. Como alguém pode fazer isso? Pela fé. Davi, há tempos atrás, estava exercitando a sua fé, treinando a sua fé, provando a sua fé, estimulando a sua fé. Quando ele chegou diante de Golias, sua fé estava dilatada, sua fé havia crescido, sua fé estava robusta, e pela fé, Golias caiu. Vídeos de pregações genuínas é aqui no canal Deus Quer Falar com Você. Que Jesus Cristo te abençoe ricamente. Amém.